assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros, mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal, mas agora a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de 2 jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosassauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque tá lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas. Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire tá tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos. Então, deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo, tá encantado com tudo. Ele ama dinossauros e tá vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos. Mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita. Só que o bicho tá isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM! Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo. O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus tá solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo,
e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada, porque os Velociraptors são super perigosos e, se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer. Ele tem DNA de outras espécies e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors. Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar. A situação no parque está tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também. E, de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que está caçando tudo e todos. E o Tiranossauro Rex, que agora está solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda. E essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O Mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte. Mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle.
E isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros. Mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal. Mas agora, a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de 2 jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosassauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque tá lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas. Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire está tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos, então deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo, tá encantado com tudo. Ele ama dinossauros e tá vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem, como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos. Mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita. Só que o bicho tá isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM! Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo.
O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus tá solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo, e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada, porque os Velociraptors são super perigosos, e se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento, parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer. Ele tem DNA de outras espécies, e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors. Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar. A situação no parque está tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também, e de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que está caçando tudo e todos, e o Tiranossauro Rex, que agora está solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda, e essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O Mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte.
mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle. E isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros. Mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal. Mas agora, a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de 2 jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosassauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque tá lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas. Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire está tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos, então deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo, está encantado com tudo. Ele ama dinossauros e está vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos. Mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita. Só que o bicho tá isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM!
Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo. O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus está solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo, e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada, porque os Velociraptors são super perigosos e, se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer. Ele tem DNA de outras espécies, e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors. Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar. A situação no parque está tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também. E, de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que está caçando tudo e todos, e o Tiranossauro Rex, que agora está solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda.
E essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte. Mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle. E isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros. Mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal. Mas agora, a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de 2 jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosasauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque tá lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas. Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire está tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos. Então deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo, tá encantado com tudo. Ele ama dinossauros e tá vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos. Mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita.
Só que o bicho está isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM! Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo. O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus tá solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo, e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada, porque os Velociraptors são super perigosos e, se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer. Ele tem DNA de outras espécies e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors. Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar.
A situação no parque tá tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também. E, de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que tá caçando tudo e todos, e o Tiranossauro Rex, que agora tá solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda, e essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O Mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte, mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle. E isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros. Mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal. Mas agora, a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de dois jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosasauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque tá lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas. Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire está tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos. Então deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo, tá encantado com tudo. Ele ama dinossauros e tá vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos.
mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita. Só que o bicho tá isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM! Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo. O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus tá solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo, e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada, porque os Velociraptors são super perigosos e, se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer. Ele tem DNA de outras espécies, e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors.
Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar. A situação no parque está tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também. E, de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que está caçando tudo e todos, e o Tiranossauro Rex, que agora está solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda, e essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O Mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte, mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle. E isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros. Mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal. Mas agora, a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de dois jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosasauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque está lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas. Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire está tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos, então deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo,
tá encantado com tudo. Ele ama dinossauros e tá vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos. Mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita. Só que o bicho tá isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM! Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo. O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus tá solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo, e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada, porque os Velociraptors são super perigosos e, se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer.
Ele tem DNA de outras espécies e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors. Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar. A situação no parque está tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também, e de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que está caçando tudo e todos, e o Tiranossauro Rex, que agora está solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda, e essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O Mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte, mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle. E isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os Raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Este homem foi contratado para ser treinador no famoso Parque dos Dinossauros. Ele achava que esse seria um trabalho como os outros. Mas no convívio com esses seres primitivos, não existe rotina. Um erro pode ser fatal. Mas agora, a raça dos dinossauros tem um novo predador, criado em laboratório, que ameaçará a segurança de todos que estão no parque. Esse monstro abrirá caminho para a liberdade de todos os dinossauros que fazem parte do parque. Cada um terá que lutar agora pela sua própria vida. Porém, esse treinador enfrentará todos os perigos para ir em resgate de dois jovens que estão sozinhos à mercê de dinossauros famintos. Eles foram criados pelos cientistas em laboratório, pegando o DNA antigo desses bichos e combinando com o de outros animais. O parque já existe há um tempo e é tipo um zoológico, só que muito mais incrível. Tem dinossauros gigantes, atrações super legais e até um mosasauro enorme que pula para pegar comida na frente da plateia, como um show de baleias, mas muito mais radical. A Claire, que é meio que a chefona do parque, cuida de tudo. Ela gosta de manter tudo organizado, sabe? Ela é toda certinha, só pensa nos números de visitantes e em agradar os investidores. O parque tá lotado, mas sabe como é. Sempre tem gente querendo mais. Então, os cientistas do parque inventam uma novidade para atrair mais turistas.
Um dinossauro totalmente novo, o Indominus Rex. Esse bicho não é só grande, ele é esperto, rápido e muito perigoso. Eles misturaram DNA de vários bichos para criar ele. Só que, isso nunca pode dar certo. Enquanto isso, os sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray, chegam no parque para passar uns dias. A Claire está tão ocupada com o trabalho que nem pode cuidar dos meninos, então deixa eles com um funcionário do parque. O Zack, que é o mais velho, só quer saber de mexer no celular e de garotas. Já o Gray, que é mais novo, tá encantado com tudo. Ele ama dinossauros e tá vivendo o sonho ali, andando nos carrinhos, vendo os bichos de pertinho e explorando o parque. Agora entra o Owen. Ele é um cara legal, meio aventureiro, que trabalha treinando Velociraptors. Isso mesmo, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes. Ele consegue fazer eles obedecerem como se fossem cachorros. Só que todo mundo no parque acha meio estranho confiar nesses bichos. O Owen vive falando que o parque deveria ser mais cuidadoso, porque dinossauros não são brinquedos. Eles são perigosos. Mas ninguém escuta muito ele, principalmente a Claire, que acha que ele só tá exagerando. Ah, e tem mais uma coisa. Um dos chefões do parque, o Vic Hoskins, é do tipo que só pensa em usar os dinossauros para ganhar dinheiro de outras formas. Ele acha que os Velociraptors do Owen podem virar armas, tipo um exército de dinossauros treinados. O Owen não gosta nada disso, mas o Hoskins não tá nem aí. Ele só pensa no lucro. Enquanto isso, a Claire tá mostrando o Indominus Rex para uns investidores, falando como ele é a atração perfeita. Só que o bicho tá isolado num cercado gigante, e eles percebem que ele é mais esperto do que parecia. O Indominus não só é grande, mas também consegue se esconder e planejar as coisas. O Owen é chamado para avaliar o cercado e dar umas dicas de segurança, mas já tá todo mundo com aquele pressentimento de que algo vai dar errado. O Indominus enganou todo mundo. Ele se camuflou como se fosse invisível e fez parecer que tinha fugido. Quando os funcionários entram no cercado para checar, BUM! Ele ataca! Ele não tinha fugido ainda, mas agora, com o portão aberto, ele escapa de verdade. E meu amigo, é aí que a confusão começa. Esse dinossauro não é só grande, ele é uma máquina de destruição. Ele é rápido, forte e inteligente. O bicho começa a andar pela ilha, atacando tudo que vê pela frente. Primeiro, ele destrói veículos e come uns dinossauros menores, só para mostrar que é o chefão do pedaço. A equipe do parque tenta mandar uns seguranças para capturá-lo, mas não dá certo. O Indominus passa o carro neles como se fossem brinquedos. Ele é praticamente imparável. Enquanto isso, lembra dos sobrinhos da Claire, o Zack e o Gray? Eles estão lá, curtindo o parque numa daquelas bolhas de vidro, achando que tá tudo tranquilo. Eles não fazem ideia de que o Indominus tá solto. Eles entram numa área onde só dinossauros vivem, tipo um vale gigantesco, e começam a ver os herbívoros de pertinho. Mas aí, de repente, o Indominus aparece do nada. Ele começa a destruir tudo, e os meninos têm que fugir o mais rápido possível. É tipo um pesadelo. A Claire, desesperada porque perdeu os sobrinhos, começa a trabalhar com o Owen para tentar resolver a situação. Ela finalmente percebe que o parque está fora de controle. Só que, ao invés de evacuar todo mundo, ela tenta manter a calma dos visitantes para não causar pânico. Só que, vamos combinar, já era. O Indominus está solto e ninguém está seguro. Para piorar, o Vic Hoskins, aquele cara que queria usar os dinossauros como armas, acha que essa é a hora perfeita para provar que os Velociraptors do Owen podem ser úteis. Ele quer mandar os Velociraptors atrás do Indominus, como se eles fossem caçadores. O Owen, que conhece bem os bichos, acha que é a pior ideia do mundo, mas o Hoskins não tá nem aí. Enquanto isso, o Indominus continua sua jornada de destruição. Ele invade uma área cheia de dinossauros herbívoros e começa a matá-los, mas não para comer, só porque ele pode. Isso é o mais assustador. Ele não tá agindo como um animal, ele tá caçando por diversão. O Owen percebe que esse bicho é diferente de tudo que eles já viram. No meio desse caos, o Owen tem uma ideia. Ele percebe que, para enfrentar o Indominus Rex, vai precisar de ajuda. Mas em vez de contar com os soldados e os cientistas do parque, que não têm a menor ideia de como lidar com esse dinossauro, ele decide usar os Velociraptors, aqueles dinossauros super rápidos e inteligentes que ele treinou. Sim, ele tem uma ligação com esses bichos, e ele acha que, se conseguir controlar os Raptors, pode usá-los para caçar o Indominus. Só que essa ideia é mega arriscada.
porque os Velociraptors são super perigosos e, se saírem do controle, podem virar uma ameaça ainda maior do que o próprio Indominus. O Owen e o Vic Hoskins, aquele cara que quer usar os dinossauros como armas, começam a colocar o plano em ação. Eles liberam os Velociraptors para seguir o Indominus, e por um momento parece que vai dar certo. O Owen tenta controlar os Raptors usando sinais e comandos, e até parece que eles estão seguindo as ordens. O problema é que o Indominus Rex não é um dinossauro qualquer. Ele tem DNA de outras espécies, e ele começa a usar isso a seu favor. O Indominus, muito mais esperto do que todos imaginavam, começa a enganar os Raptors e a lutar contra eles. A batalha que se forma é assustadora. O Indominus se mostra ainda mais forte do que eles pensavam, e os Velociraptors começam a atacar o próprio Owen, porque ele não consegue mais controlar totalmente a situação. O Owen e os cientistas ficam desesperados, mas a coisa ainda piora mais quando o Indominus mata alguns dos Velociraptors. Ele realmente se mostra um monstro muito mais poderoso do que eles pensavam, e todo o plano começa a desmoronar. Enquanto isso, a Claire está em outra correria, tentando encontrar os sobrinhos dela, o Zack e o Gray, que estão perdidos no parque. Eles acabaram se metendo numa enrascada ao se esconderem numa área cheia de dinossauros, e agora estão tentando sobreviver ao caos total. A Claire se junta a um grupo de funcionários para tentar encontrá-los, mas claro, o parque está em total destruição, com dinossauros fugindo de todos os lados e pessoas correndo para se salvar. A situação no parque está tão fora de controle que, no meio da confusão, o Tiranossauro Rex, que estava preso em sua área, é libertado. Ele começa a causar destruição também. E, de repente, temos duas ameaças. O Indominus Rex, que está caçando tudo e todos, e o Tiranossauro Rex, que agora está solto e destruidor. O Owen, com a ajuda de alguns outros sobreviventes, tenta manter todo mundo a salvo enquanto também tenta lidar com esses dinossauros gigantes. Ele sabe que a única chance de vencer o Indominus é se tiver ajuda, e essa ajuda vem de um jeito inesperado. Quando a coisa já parecia não ter mais jeito, um momento inesperado acontece. O Mosasauro, aquele dinossauro gigante do mar, aparece. Ele surge do fundo da água e, com um único ataque, arrasta o Indominus Rex para dentro do oceano. Foi um golpe inesperado, mas extremamente necessário. O Indominus finalmente encontra seu fim. O parque ainda está em ruínas, com muitos dinossauros fugindo e destruição por toda parte. Mas pelo menos o monstro geneticamente modificado foi derrotado. A Claire, o Owen, o Zack e o Gray estão literalmente correndo pela vida. Eles já escaparam de muitos perigos, mas a ilha ainda está cheia de dinossauros furiosos e a ameaça do Tiranossauro Rex, que por mais que não seja o grande vilão, também está circulando por aí. Só que agora o problema maior é que os dinossauros, como o Tiranossauro e até os Velociraptors, estão livres, sem qualquer controle, e isso significa que o parque virou um grande campo de batalha entre esses animais gigantes. A Claire percebe que a única forma de acabar com a bagunça e sair viva dessa ilha é ter um plano de ação. Ela tenta organizar um jeito de escapar, mas a coisa fica bem complicada. Enquanto isso, o Owen tem uma ideia bem ousada e arriscada. Ele sabe que os Velociraptors, que já estavam sendo treinados para caçar e seguir ordens, agora não estão mais sob controle. No entanto, ele acredita que ainda pode usá-los a seu favor. Só que, claro, isso não é fácil. Como o Owen sempre disse, eles não são cachorros. E agora os Raptors estão sendo mais selvagens do que nunca. Eles até começam a caçar os humanos, o que só aumenta o perigo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.